Dragões, bestas, o misterioso número 666. O que tudo isso quer dizer afinal? Hoje, a gente vai mergulhar fundo em um dos textos mais fascinantes e, vamos combinar, mais mal interpretados da história, o livro do Apocalipse. A chave para entender a perseguição romana não está no poder militar, mas em algo muito maior. A resposta, na verdade, é uma história cósmica contada por meio de uma linguagem cheia de códigos e símbolos. Tente imaginar o que era viver sob o domínio opressor do Império Romano. Para os primeiros cristãos, o Apocalipse não era um livro para prever o futuro distante. Era uma forma de revelar uma verdade que estava oculta. A luta que eles enfrentavam aqui na Terra era, na verdade, o reflexo de uma imensa guerra espiritual. Então, vamos dar uma olhada nesses bastidores. O que o Apocalipse argumenta é que a perseguição romana não era só uma questão política. Era a manifestação visível de um conflito que acontecia no plano invisível. E essa mudança de perspectiva era poderosa. Enxergar a luta como uma batalha cósmica dava um sentido totalmente novo ao sofrimento daquelas pessoas. Elas não eram mais apenas vítimas de Roma, elas eram, na verdade, soldados numa guerra espiritual. Isso dava um propósito e, claro, a esperança da vitória final. E como todo grande drama, essa história tem um elenco de personagens bem marcantes, todos simbólicos. Vamos conhecer agora os 7 protagonistas dessa narrativa cósmica. Aqui está o nosso elenco. De um lado, a gente tem as forças que representam o povo de Deus, e do outro, o adversário cósmico e seus aliados poderosíssimos aqui na Terra. Vamos descobrir quem é quem nessa história. A mulher é a imagem do povo da aliança de Deus, representando tanto Israel quanto a nova comunidade cristã. E a fuga dela para o deserto, um lugar de proteção onde Deus a sustenta, é uma referência bem clara à história do Êxodo. Agora, o grande vilão, o dragão, é a fonte de todo o mal na narrativa, e ele é identificado como a mesma serpente do Jardim do Éden, ou seja, a origem de todo o conflito. O alvo principal do dragão é o filho, que é o Messias, só que a tentativa de destruí-lo fracassa totalmente quando a criança é arrebatada para Deus e para o seu trono. Essa é uma imagem muito forte da vitória de Jesus sobre a morte por meio da sua ressurreição e ascensão. Derrotado e lançado à terra, o dragão não desiste. Ele convoca 2 aliados aterrorizantes para continuar a sua guerra por aqui. Juntos, o dragão e essas 2 bestas formam uma espécie de trindade profana, uma imitação distorcida do divino. E é essa aliança sinistra que o livro usa para representar a força espiritual por trás da máquina de opressão do Império Romano. O primeiro aliado do dragão surge do mar, que na época era um símbolo bem comum para o mundo caótico das nações, especialmente para o Império Romano, que se espalhava por todo o mar Mediterrâneo. Essa besta do mar age com toda a autoridade do dragão. Ela fala com a arrogância de um imperador, exige ser adorada e, para o povo daquela época, parecia simplesmente invencível. É a personificação pura do poder militar e político de Roma. Pense assim, para ficar mais fácil. A primeira besta, a do mar, é a força bruta do império, sabe, o poder duro dos exércitos e das leis. Já a segunda besta, a da terra, é o poder brando, a máquina de propaganda que convence todo mundo de que o império é divino e justo. O segundo aliado vem da terra, o que simboliza um poder mais local, mais cultural e religioso, que brota do próprio sistema. Essa descrição é um retrato perfeito do culto imperial romano. Era a religião oficial do Estado que forçava todo mundo a adorar o imperador como um deus. E para os cristãos que acreditavam que só Jesus é Senhor, se recusar a participar era visto como traição. E a punição, muitas vezes, era a morte. E isso tudo nos leva a um dos símbolos mais famosos e, com certeza, um dos mais mal interpretados do livro inteiro, a tal da marca da besta. Então, o que significa 666? O próprio texto nos dá a chave para desvendar esse código. Ele diz, é número de homem. Isso já é uma dica para a gente não procurar por alguma coisa sobrenatural, mas sim por uma solução humana. O pessoal daquela época conhecia bem uma prática chamada gematria. Era bem simples. Como as letras em hebraico e grego também valiam como números, era possível somar as letras de um nome e chegar a um valor numérico. Era uma forma bem inteligente de criar um código. Eles sabiam que isso era um quebra-cabeça, não um número literal para ter medo. E aqui está a solução do enigma. Se a gente pegar o nome e o título
do imperador romano mais cruel daquela época, Nero César, e escrever em letras hebraicas, a soma dos valores numéricos dá exatamente 666. E o ponto central é esse. 666 não era uma previsão sobre um futuro distante. Era uma crítica política perigosa e codificada. Uma maneira de dizer em segredo que o imperador Nero, o primeiro grande perseguidor dos cristãos, era a própria encarnação do mal. No fim das contas, a verdadeira vitória, segundo o livro, pertence àqueles que se mantêm fiéis, uma vitória conquistada pelo sangue do Cordeiro. Essa citação mostra um padrão bem curioso. Ao longo da história, diferentes culturas pegaram esse símbolo da besta para dar nome àquilo que elas consideravam a maior ameaça do seu tempo. Isso mostra como esses símbolos são flexíveis e continuam poderosos. Isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Se a besta representa qualquer sistema humano que exige lealdade absoluta e se opõe a valores maiores, como seria a marca desse sistema hoje em dia? O texto pode ser antigo, sobre o Império Romano, mas o seu alerta sobre o perigo do poder absoluto, bom, esse continua mais atual do que nunca.